Olá pessoal, aqui quem está falando é Marco Moraes, advogado de imigração nos Estados Unidos. Eu sou o único advogado brasileiro-americano a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Eu fui um promotor de imigração na agência ICE, nas cortes federais, em casos de remoção dos Estados Unidos, além de ter trabalhado como oficial de asilo político e refugiados com o USCIS e também como um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami. Hoje eu vou trazer para vocês uma notícia sobre o aumento das taxas de imigração. Vai ficar bem mais caro imigrar legalmente para os Estados Unidos. Esse aumento começou no dia 1º de abril, não é mentira, vai acontecer, está acontecendo, já está valendo esse aumento aí nas taxas de imigração. Então, isso se aplica na maioria dos processos, na maioria das petições e aplicações. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo para vocês poderem entender como é a lógica, né, do governo atual com esse respectivo aumento aí nas taxas. Final ali no ano de 2020, ainda sob a administração do governo Trump, o USCIS queria aumentar as taxas. Para quem não sabe, o USCIS é uma fee-based agency, ou seja, o USCIS se mantém do que arrecada, né, com as petições, com as aplicações, com as taxas de imigração. Não recebem fundos do governo para pagar os funcionários, para alugar um espaço, né? Todas as despesas devem ser custeadas com as taxas que ela recolhe. Então, durante a pandemia, houve uma diminuição significativa no número de pedidos. Então, teve uma diminuição nas arrecadações e estavam passando por dificuldades em se manter. Então, teve uma proposta de aumento nas taxas, tanto no processamento prêmio quanto as taxas regulares. Além disso, se propôs na época, no caso de processamento prêmio, que geralmente são 15 dias, né, corridos para o governo dar uma resposta, né? Você paga uma taxa para acelerar o julgamento desse pedido. Queria passar de dias corridos para dias úteis, ou seja, não iria contar nesses 15 dias, por exemplo, sábados, domingos e feriados. Então, naquela época, naquele momento, houve uma reclamação tremenda da comunidade, né? Um aumento abusivo, várias ações foram ajuizadas contra esse aumento. E teve um determinado juiz, que suspendeu, colocou em suspensão a eficácia aí desse aumento. O governo, na época, não quis disputar isso e não aumentou, deixou tudo como estava. Né? Lembrando que antes do Trump, em 2016, foi o último aumento. Né? O USCIS aumentou pela última vez durante o governo do Obama. Então, depois veio o Trump, tentou aumentar as taxas, não conseguiu e não teve aumento naquela época. Aí agora com o governo Biden, veio um aumento muito significativo, muito alto mesmo. Algumas petições dobrou o valor, ficou mais do que 100% mais caro aí, dar entrada com certos pedidos. Também, o que eles não quiseram lá atrás, que era passar o processamento prêmio de 15 dias corridos ou 45 dias corridos, dependendo do tipo de benefício, e passar para dias úteis, agora vai acontecer. Ou seja, você vai pagar mais caro por um processamento prêmio e, além de pagar mais caro, né, que a taxa aumentou agora com o governo Biden, de 2.500 foi para 2.805, né, na maioria dos pedidos aí, pelo menos os pedidos mais significativos. E ao invés de ser 15 dias corridos, agora vão ser 15 dias úteis. Tá? Então, o governo, além de ter aumentado a taxa prêmio, também aumentou o tempo de processamento desses pedidos com processamento prêmio. Uma coisa interessantíssima aí que vai acontecer para os imigrantes que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos, seja via um pedido de visto de residente permanente ou um visto temporário de trabalho, é que agora vai existir o chamado
o Asylum Program Fee, ou uma taxa para o programa de asilo. Então você que está, presta atenção nisso, tá? Você que não tem nada a ver com o programa de asilo, que não está pedindo asilo, que não entrou irregular nos Estados Unidos, que ou está tentando vir para cá de forma legal, ou já está aqui legalmente, está tentando ajustar o status ou mudar o status, você vai ter que pagar por esse programa de asilo. Você vai ter que ajudar a custear esse programa de asilo aqui nos Estados Unidos. O governo quer que os empregadores americanos paguem uma taxa de 600 para empresas com mais de 25 funcionários ou 300 para empresas com menos de 25 funcionários. Os $300 também se aplicam aos autopeticionários, os self-petitioners. As petições, por exemplo, de EB2NW e de EB1 vão ter que pagar $300 além da taxa dos 140. A taxa dos 140 mudou de 700 para 715, não foi um aumento lá essas coisas, mas você vai ter que pagar, incluir aí um cheque de $300 a mais para custear esse programa de asilo. Os grandes empregadores, com mais de 25 funcionários, vão ter que pagar $600 por cada petição que eles forem patrocinar algum funcionário, né? O que vocês acham disso? É justo? Bom, enfim, é o que vai acontecer. Obviamente, vão ter ações, né, contra esse tipo de aumento, que, na minha opinião, é abusivo, não faz o menor sentido. O governo que deixou aí entrar quase 10 milhões de pessoas ilegais pela fronteira, que é agora que você ajude a pagar essa conta, você que não tem nada a ver com isso, tá? Obviamente que é uma questão muito mais que uma questão jurídica, é uma questão política, né? Então, enfim, vai existir esse aumento aí nessa taxa aí extra que você vai ter que pagar. Isso serve para tanto as petições I-140, né, que são dos Employment Based, EB1, EB2, EB3, para as petições I-129, para os L1, O1, né, H1B, enfim. Então, todas essas petições vão ter que incluir essa taxa extra, seja de $300 ou de $600. Na minha opinião, um absurdo isso. Uma outra coisa importante, um aumento significativo que vai ter aí para quem está buscando ajustamento de status nos Estados Unidos. Quando uma pessoa vem para os Estados Unidos, entra aqui com status, por exemplo, de turista ou como estudante, e de repente resolve dar entrada num processo de residência permanente. Vamos imaginar aí a situação do Employment Based, um EB2NW. Tá? Se essa pessoa, se o boletim de vistos estiver aberto para essa pessoa, ela vai poder dar entrada com os 140 e, ao mesmo tempo, com um pedido de ajustamento de status, a aplicação de ajustamento de status, que é o I-485. O I-485, né, antes desse aumento, no dia 1º de abril, era 1.225 para maiores de 14 anos até 79 anos de idade. Então, os adultos aí, crianças acima de 14 anos, pagariam 1.225 para uma aplicação de ajustamento de status, além, né, do valor aí dos 140. Junto com essa aplicação de ajustamento de status, você ia poder dar entrada também com um pedido de autorização de trabalho temporário e um pedido de autorização de viagem temporário, um Advanced Parole. Essas duas taxas estariam incluídas aí nesse valor de 1.225 do ajustamento de status, ou seja, você não iria precisar pagar uma taxa extra para fazer um pedido de trabalho temporário e um pedido de viagem temporário. Já estava englobado aí, já estava dentro desses $1.225 do ajustamento de status. Agora, o que o governo faz? Além de ter aumentado a taxa do I-485, do ajustamento de status, foi para 1.440, salvo engano, vai fazer com que você pague separadamente por cada pedido desse. Então, você vai ter que pagar a taxa do I-765 separado e a taxa do Advanced Parole, a autorização de viagem, separado também. Então, um pedido de um adulto, por exemplo, uma pessoa da família apenas, um pedido de um adulto pode sair aí por 2.300 e alguma coisa, incluindo o ajustamento de status, o I-765
e o I-131, mais o pedido do I-140, 715, mais os $300 aí do programa de asilo. Então, não ficou nada barato, né? Então, o que parece olha, Trump, você não pode aumentar, deixa que eu aumento aqui. Então, a impressão que ficou foi essa, e veio com um aumento pesadíssimo aí para os imigrantes que querem migrar de forma legal. Vocês acham que isso vai desestimular empresas a quererem contratar? Já é difícil conseguir uma empresa para patrocinar a vinda de um estrangeiro para cá. E agora você aumenta ainda, você dificulta ainda mais a vida de um empregador americano que quer contar com uma mão de obra estrangeira. Eu acho que isso não é justo, né? Vamos ver como vai ficar. A mensagem que fica é que esse aumento foi pesado, né? Já está valendo, né? 1º de abril aí já está valendo, então todas as taxas que chegarem a partir de 1º de abril no USCIS, todos os pedidos que chegarem já devem conter essas novas taxas, tá? Então, seu recado, então tomem cuidado aí com seus pedidos para ter cuidado de incluir as taxas reais que estão valendo aí a partir de 1º de abril, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.